Olá, boa tarde. Esse é mais um J5, o seu jornal das tardes, né? Toda segunda a sexta a gente tem aí o J5. Eu sou Eric Menezes, falando aqui de Salvador, né? Agora nas tardes da sexta, e estou aqui com o companheiro Renan Arruda, do DF. Dá um alô aí pro pessoal, Renan. Boa tarde, Eric. Boa tarde aí, os companheiros da produção. Boa tarde a turma que está acompanhando aqui a gente agora no J5, que venha assistir o programa aí depois, né? Isso. A gente demorou um pouquinho, peço desculpa pelo atraso, tivemos problemas técnicos aqui. Sabe como é que é a imprensa operária, que é feita da luta dos trabalhadores e a luta de todos nós militantes aqui. Vamos lá, companheiros, vamos pedir aqui você que está assistindo, que vai assistir mais tarde, acompanhar, curtir o nosso canal, né, curtir o nosso link 24 horas, se inscrever no canal. Né, é fundamental, esse canal se constrói com a ação das pessoas, de todos os simpatizantes da esquerda, dos militantes, dos ativistas e todas as pessoas que lutam pelo fora Bolsonaro, né, pelo fora genocida e pelo Lula candidato também, Lula presidente, que são as palavras de ordem do momento, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais e vamos já para a pauta principal, que a gente está com adiantado aqui na hora. A gente tem temas bastante que tem a ver totalmente com o genocídio, né? Falando do genocídio, falando do governo genocida. No dia de hoje, um dos principais veículos da imprensa golpista aí, né? O Estadão, conhecido como Estadão, Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, tirou um editorial falando, né, sobre o sinal, entre aspas, sinal amarelo dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, há 2 dias atrás, ao Bolsonaro, né? O editorial, só para deixar claro assim, quem não está completamente familiarizado, o editorial, em geral, ele é a opinião, representa a opinião do jornal, né? Assim, do meio de comunicação. E é por ali que ele se manifesta mais objetivamente, né? Então, é importante acompanhar esse setor da burguesia, e eles colocaram nesse editorial de hoje, meio que avalizando, né, falando aqui de sentido geral, avalizando o tal do sinal amarelo do Arthur Lira ao Bolsonaro, que, como eles mesmos disseram no editorial, é um claro sinal ameaçando o Bolsonaro de levantar um processo de impeachment, né? O Arthur Lira usou o termo, né? Que o Congresso dispõe de remédios políticos, né? Para impedir a espiral de erros de avaliação, e falando que esses remédios amargos seriam conhecidos de todos, né? Ou seja, um sinal claro. E o mais importante é que o editorial do Estadão ele avalizou isso, né? Falou que realmente se tratava de uma ameaça, né? Um sinal de pressão aí do Lira, que a gente sabe que é mais um setor, representa mais um setor da burguesia nacional, né? Não é nenhum opositor do Bolsonaro, muito pelo contrário, né? O Bolsonaro já veio ao público hoje dizer que está tudo bem entre eles, disfarçando a situação mais uma vez. Mas vamos lá, vamos comentar essa notícia aí, tem vários aspectos, é importante para a gente deixar claro como a burguesia está se posicionando diante do assunto aí, o genocídio no Brasil e os crimes do Bolsonaro. É isso aí, companheiro Renan. É isso aí, Eric. Eu queria citar mais uma a respeito desse editorial do Estadão, né, que eu acho que é muito significativo, em que ele coloca, o Estadão deixa claro que a troca de ministros não vai resolver, né, porque bom, teve o da saúde, né, ele fala dos dois que já caíram, né, que não resolveu a situação, porque todos têm que se submeter à política do Bolsonaro,
Depois se refere aqui a um acontecimento no Senado Federal em que o chanceler Ernesto Araújo foi bombardeado aí pelos os 7 senadores aí de diferentes partidos que pediam a sua renúncia, né? E é aí que o Estadão refere-se o seguinte, que isso não vai resolver nada porque o problema está com o chefe, né? E aí ele usa esse discurso do Lira, né? O editorial usa o discurso do Lira para encerrar, falando que é o seguinte, que se o Bolsonaro não tem sabedoria, não tem autocrítica, não tem nenhum tipo de medida, né, que possa, vamos dizer assim, colocá-lo aí dentro de um padrão de normalidade diante da crise, que valha pelo menos o instinto de sobrevivência, né? Quer dizer, é uma alusão evidente aí à crise do governo. Acho que tem 2 fenômenos aí que são, acho que eles se combinam e se complementam, né? Que é por um lado, a pandemia, né? Pandemia, os números aí, nós chegamos a mais de 300 mil mortos. A cada dia, todo dia, o país está batendo recordes de mortos, né? Comparado aos dias anteriores, né? Sempre novos recordes. São Paulo, então, aí está na linha de frente, né? Nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui mais na frente. Mas, por um lado, isso, que obviamente isso aí e não simplesmente é um problema das mortes, mas que isso vem junto com uma série de outras questões, que é a própria falência, o caos tomado aí no que diz respeito aos hospitais, né? A questões básicas aí de preservação aí do funcionamento das unidades hospitalares. Está faltando remédio, não tem leitos, quer dizer, o povo começou a morrer nas filas, né? Quer dizer, já se superou aí a capacidade máxima, porque se fala lá que está em 90%, está nisso, daquilo, só que quando você vai ver, as filas nos hospitais são gigantescas, né? Então, não existe, de fato, leito nenhum. Então, isso por um lado, isso, e que se complementa justamente com os acontecimentos aí que ocorreram aí nos últimos 15 dias, no que diz respeito ao ex-presidente Lula, né? As posições aí do STF, que, em primeiro lugar, considerou como indevida, né, o julgamento do Lula pela 13ª Vara de Curitiba, dizendo que o correto seria Brasília, né? O Fachin, foi uma ação do ministro Fachin, e em seguida a votação aí da suspeição do próprio ex-juiz Sérgio Moro, né, que configurou aí na situação em que o Lula está com seus direitos políticos, o que colocou ainda mais lenha na fogueira da situação política do país, né? Sem sombra de dúvida, a burguesia está aí numa situação muito crítica, porque, por um lado, ela não conseguiu, e toda a sua tentativa é essa, de garantir um candidato seu, né, que ela possa chamar efetivamente de seu, né, e que se opõe aí ao Lula, né? Isso aí colocaria o problema da anulação total do próprio Bolsonaro, né? Por outro lado, se isso não se viabilizar, porque até o momento não se viabilizou, né, em 2018, inclusive, foi uma situação desse tipo, a burguesia vai estar de novo com o Bolsonaro. Então, é uma situação muito crítica, ao mesmo tempo em que eles pressionam, aumentou aí o grau de ataque ao Bolsonaro, né? Por outro lado, eles procuram minimamente controlar o Bolsonaro, porque acaba que o próprio Bolsonaro poderia ser uma saída para a direita, né? Para a direita golpista de 2016, né? Então, acho que essas duas questões aí estão envolvidas nesse quadro caótico aí da política da burguesia, né? A gente viu que isso aí veio acompanhado no meio da semana, muito pela imprensa, né? Mas nós tivemos aí carta de banqueiros, né? Nós tivemos uma série a própria reunião que teve ontem, no dia de ontem, né, entre os poderes públicos para tratar da pandemia, e as declarações em seguidas aí dado pelo presidente da Câmara, né? Então, enfim, né, toda uma situação muito complexa e de crise da burguesia aí que eles estão passando aí nesse momento, né? Sem dúvida.
destacar, como você falou aí, da questão do Lula, né? Que o avanço da situação aí do Lula, a queda das condenações, né, a suspeição do Moro, tudo isso provocou essa resposta da burguesia, né? A burguesia tá, setores da burguesia estão pressionando o Bolsonaro, né? E com isso também, isso é uma jogada dupla, né? Por um lado, eles pressionam o Bolsonaro, de certa forma, vai enfraquecendo ele, né? Minando, dando, vamos dizer assim, caldo para que os ataques que a esquerda vem fazendo, mesmo que parlamentarmente, virtualmente, né? Não nas ruas, como a gente tem falado, mas esses ataques ganhem força com o aval de setores da burguesia, né? E isso também busca viabilizar um candidato do Centrão, né? Para as eleições de 2022, frente ao avanço da questão do Lula, né? Por isso que a gente fala que é tão importante colocar a campanha do Lula na rua, né? Lançar o Lula como candidato, não perder tempo, porque sem dúvida a burguesia não está perdendo tempo, né? Ela está aí, vamos dizer assim, como citou o companheiro Rui, ontem a burguesia está deixando várias portas abertas, né? Está jogando com várias cartas. Uma delas é o Bolsonaro sempre vai ficar à disposição, se tudo der errado para a burguesia. Se o candidato que eles desejam não for viabilizado, né, eleitoralmente, eles vão de Bolsonaro contra o Lula, né? E mas enquanto isso eles tentam colocar outras opções, né, que não tragam tantos problemas, vamos dizer assim, quanto traz o Bolsonaro, né? Bom, é isso. É importante a gente acompanhar aí, né, a imprensa burguesa, monopolista, que em muitos casos expressa a opinião de setores da burguesia, né? Passando aqui para outro ponto da nossa pauta, está diretamente relacionado à questão das vacinas, né? A gente vê o caos da vacina aí sendo relatado na imprensa, mas com muita desinformação, como sempre. E a gente queria falar aqui que essa semana explodiu aí a situação da falta de vacinas na Europa, né? A Europa, ela não, a Europa bloqueou vários países, bloqueou a aplicação da vacina da AstraZeneca, né? Porque foram identificados alguns casos já em quantidade já alarmante, né? Há mais de 20 dias de coágulos, né, surgimento de coágulos nas pessoas foram aplicados, então vários países decidiram parar a aplicação temporariamente. E isso combinado com a falta de fornecimento das demais vacinas, né, tem aí da Johnson Johnson, tem a da Moderna, a Pfizer também, todas elas estão em ritmo insuficiente, porque os países ricos da Europa, a priori, têm o dinheiro para comprar, tem uma alta demanda, mas não há disponibilidade no mercado. E aí a gente precisa destacar também que a notícia, o conjunto de notícias, vamos dizer, dessa semana é que vários países da própria Europa, né, países mais pobres, né, os países não imperialistas, por exemplo, como o país do leste europeu, países do sul ali da Europa, né, até a própria Itália, que é um país rico, estão sofrendo com essa escassez de vacinas, né? Então, e isso também já tem um reflexo aqui, nessa sexta-feira, tentando driblar essa escassez de vacina, o governo Dória, através do Instituto Butantan, anunciou que está avançando com a pesquisa de uma nova vacina chamada Butantan-Vac, né? E isso, Butanvac. E vai começar dentro das próximas semanas, né, a próxima fase de testes para produzir essa vacina no semestre que vem, né, buscando uma alternativa. E a gente queria entrar o tema todo dessa notícia é o seguinte: é o controle
do monopólio da indústria farmacêutica, né, que controla a distribuição de vacina e coloca a vacina, muito claramente, como uma mercadoria, né, que está sendo disputada, dizer assim, entre aspas, a tapa, né, em todo mundo. E a lógica das vacinas tem sido a lógica de qualquer produto. Paga mais quem tem mais, se tem muita demanda e a oferta não consegue suprir a demanda, que é o que os capitalistas querem, então o preço vai subindo, e é esse o jogo que os monopólios aí das indústrias farmacêuticas estão fazendo. Renan? Exatamente, Érico. Eu acho que, aproveitando o gancho aí disso que você está falando, né, tem duas questões aí que saltam muito aos olhos aí. No caso da condução, tanto do governo federal, obviamente, o Bolsonaro aí, ele é uma pessoa que absolutamente não se preocupou, obviamente, em nenhum momento com a pandemia, né? Ele é o maior responsável pelo caos que o país está passando, né? Mas também o próprio conjunto aí dos governadores, né? Principalmente aqueles aí dos principais estados da federação como o estado de São Paulo, que muito só fizeram propaganda em torno do problema da vacina, de um suposto reconhecimento científico das necessidades de combater a expansão da pandemia, mas a gente vê que objetivamente não difere nada. Basta ver o caso de São Paulo aí, né, que tanto de um ponto de vista absoluto como de um ponto de vista relativo aí, é o país, relativo eu não sei se seria o principal, mas se não for o principal, é um dos principais focos, né, de propagação do vírus aqui aqui no Brasil, né, de novas contaminações. Apenas no dia, eu estava vendo aqui enquanto você no Brasil, no dia de ontem foram registrados 100 mil novos casos, né? E no caso de São Paulo, nós tivemos aí, deixa me ver aqui, porque é um número alarmante aqui, o caso de São Paulo. Tivemos nas últimas 24 horas, esse dado é de hoje já, tá? 1.193 óbitos. Quer dizer, significa o seguinte, que no mínimo, São Paulo está respondendo aí, isso logicamente nós estamos tratando de dados oficiais, né? Por cerca aí de 30% das mortes diárias no país, né? É um número muito expressivo, muito grande. E, bom, isso aí obviamente já não era um problema, não é um problema da agora, isso aí já estava anunciado desde o ano passado, né? Quando nós tivemos aí o início da pandemia aqui, e a ação dos governadores, tal qual a do Bolsonaro, foram praticamente nulas, e foi justamente essa inação que fez com que a situação chegasse aos dias de hoje, e esse problema da vacina é uma expressão disso, em dois sentidos. Primeiro, que o governo não tratou de se precaver e adquirir as vacinas necessárias aí durante todo o ano passado. Segundo, e ainda mais grave, é que em nenhum momento, seja da parte do governo federal, seja da parte dos governos estaduais, em nenhum momento se colocou o problema de quebrar a patente das vacinas e produzir a vacina no Brasil. Quer dizer, foi o respeito ao lucro, né, aos grandes monopólios do imperialismo, isso aí tem que ser mantido. As vidas das pessoas, isso pouco importa, né? Se são 300 mil que estão morrendo, pouco importa. O que importa é a gente respeitar o contrato internacional, né? Quer dizer, isso é um absurdo, é uma política criminosa feita em comum por todos os governantes do Brasil. Ninguém levantou, tá certo, entre os governantes aí, a necessidade de se quebrar a patente das vacinas. Agora o governo está anunciando aí uma vacina de um dia para o outro. O governo de São Paulo anuncia uma vacina pelo Butantan, o governo federal já anuncia uma outra vacina que teria sido feita pelo pessoal da USP em Ribeirão Preto. Enfim, aparentemente, o Brasil entrou no reino aí, vai daqui a pouco a gente vai conseguir garantir a vacinação e tudo mais.
Só quando você vai ver, isso aí a previsão é para o final do ano. Se tudo der certo, nós vamos ter essas vacinas aí no final do ano. E até lá, qual é a política? Né? Até lá, o que a gente sabe é o seguinte, é a esperança, é a expectativa de que se consiga alguma coisa, melhorar os níveis de imunização no Brasil, que estão extremamente baixos, nesse ritmo que está ocorrendo hoje, o país vai levar uns 3 anos para imunizar a sua população, né? E a sorte, porque outras políticas, né, que poderiam minimizar o impacto da pandemia, né, não existe também, né? Ou seja, não se quebra patente, não se vai atrás de resolver isso. Vamos começar como o Brasil está começando tudo do zero, né, em termos de testes, etc. e tal. E também não tem uma outra política que garanta um isolamento da população, né? Muito pelo contrário, o que a gente está vendo aí é que a política oficial é de pôr o povo na rua, porque com um auxílio emergencial de R$ 150, né, para sustentar aí, ou de 250 em média, que seja aí para sustentar uma família, isso aí não dá nem para comprar um botijão de gás, né? Quem dirá a família sobreviver aí diante do agravamento do vírus, né, da pandemia. Né? Não, depois você me dá. Desculpa. É isso aí, Renan. Invasão. Bom, só para concluir, então é isso, né? E você, obviamente, isso não é um problema só do Brasil, né? O companheiro estava citando aí o caso da Europa também, né? Que os índices de vacinação, à exceção do Reino Unido, dos Estados Unidos, no caso da América aqui, mas na Europa, à exceção da Inglaterra, também estão baixíssimos, né? E no terceiro mundo, de uma maneira geral, com exceção da Rússia, da Índia e da China, que tem vacinas, o caos é generalizado, né? É isso aí, girando em torno de 3%, 4%. Porque no Brasil se fala que imunizou, se não me engano, o último dado aí, que teria chegado aí em torno de 6%. O problema é o seguinte, que isso é só com a primeira dose, né? A segunda dose não existe. Então, quer dizer, a pessoa de fato não está imunizada, né? Então, essa que é a realidade que está ocorrendo aí, e o problema é que assim, né? Para reverter esse quadro, só se a população impuser, né, que o país, os governantes, se volte para poder atender as necessidades para garantir a própria vida da população, né? Esperar que haja aí uma boa vontade, uma política para a resolução do problema. Vamos ter claro, a resolução do problema deles é garantir o lucro, né, como a gente está vendo aí no problema do Butantan, da ausência de qualquer política de quebra da patente, né? Isso serve para as grandes farmacêuticas, mas também serve para a indústria nacional. Então vamos dar dinheiro para os banqueiros. Enquanto isso, a população pobre, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, aquele que para sobreviver, ele depende do trabalho dele do dia a dia, esses aí têm que ficar confinados, como não se sabe, né? Quer dizer, essa é a política macabra do governo, né? Agora, para garantir o lucro dos bancos, por exemplo, eles subiram a taxa de juros aí. Essa é a política. Exatamente, Renan. Esse fato da vacina, como você destacou, vários países pobres aí, e que não são imperialistas, né, estão sem a vacina, mas aqueles que buscaram desenvolver têm a sua, né? E aqui corroborando o que o companheiro Bernardo Cortizo falou aqui no chat do programa, né, a falta de investimento do Dória no Butantan fez com que essa vacina saísse só agora. Tivesse investido na estatal, teríamos nossa vacina 100% nacional. Exatamente, companheiro. Falamos desde o começo que o Brasil é plenamente capaz, seria plenamente capaz de já no ano passado ter iniciado a produção da vacina nacional, e provavelmente já estaríamos aqui com a vacina ou em vias de iniciar uma vacinação com a vacina própria, né? Cuba, por exemplo, que é um país que tem uma economia sufocada, né? Está desenvolvendo lá quatro tipos de vacina, né? Além dos outros países. Agradecer aqui também a presença da
os companheiros no chat, né? A Ana Matos, obrigado, companheira. O Catelegin Vambentu, sextou. Fábio Rossano, e o Bernardo Cortizo, obrigado pelo superchat, companheiro. É isso aí, vamos aqui para falando em mobilização. O companheiro Renan citou a justiça golpista aí, autorizou nessa quarta-feira, né? A justiça golpista autorizou vamos dizer assim, reafirmou, né, que que tinha divulgado uma nota, né, celebrando o golpe militar como sendo um marco para a democracia brasileira. Essa foi uma nota do ano passado, né, que ela tinha sido derrubada, né, tirada do ar pelo um processo em que uma deputada do PT entrou e teve o julgamento do recurso somente este ano e foi liberado, né, a nota que foi do dia 31 de março do ano passado, e esse ano foi publicada e vai ficar aí disponível, e também foi autorizado que eles tenham o direito de ir para a rua pedir golpe de Estado, né, comemorar a ditadura. Segundo o juiz aqui, o TRF, né, da 5ª Região, diz o juiz federal Rogério Fialho Moreira, diz que a publicação não ofende os postulados do Estado Democrático de Direito e nem os valores constitucionais de separação dos poderes e da liberdade. Logicamente que para nós aqui não é o caso, né? Essa questão de direito, Estado de Direito, que nunca existiu no país, né? Constituição nunca foi respeitada. A referência da luta dos marxistas, dos revolucionários, assim como do povo, é a soberania popular, né? A soberania popular, a voz do povo, né? A vontade do povo que deve prevalecer, e não as instituições do Estado burguês. Por isso, nós, do Partido da Causa Operária, estamos chamando todos os companheiros dos comitês de luta, companheiros dos outros partidos, militantes, todos aqueles que entendem que é importante lutar, que foi importante lutar contra a ditadura do passado e é importante lutar contra a ditadura do presente, a ir às ruas no dia 31 de março, na próxima quarta-feira, fazer um contra-ato contra os atos da extrema-direita e dos fascistas e de setores dos militares que vão fazer atos, né, para tá aí o card, os companheiros do Rio de Janeiro, né, dia 31, vai ser na Cinelândia, em frente ao Clube Militar. O Clube Militar lá marcou um almoço, que a gente não sabe o que é que vai acontecer mais, se eles vão marchar, vão fazer carreata, mas é preciso não deixar as ruas para a extrema-direita. Tem o card aí também do ato de Salvador, que vai ser também às 14 horas na Praça da Piedade, aqui no centro de Salvador, né? E é importante a gente se mobilizar, né? Dá para ir tranquilamente, se proteja, vá com máscara, álcool em gel, face shield, do jeito que você achar melhor, né? E é preciso não deixar as ruas para os fascistas, não é isso aí, Renan? É isso aí. Aqui em Brasília, infelizmente eu não coloquei a tempo aí para a produção mostrar o nosso card, mas aqui em Brasília nós vamos estar fazendo o nosso ato às 16 horas, vai ser ali na Biblioteca Nacional, bem ao lado da rodoviária, né? Esperamos aí fazer uma boa atividade política, uma participação efetiva aí da população, da esquerda. Estamos trabalhando para isso aí, porque a política, veja, o que a gente tem que ter clareza aí, seria até bom rapidamente resgatar aqui, que foi através dos atos aí da direita, convocados aí pela dita direita democrática, né? Foi a partir daí que tomou forma os atos da extrema-direita no Brasil. Isso foi lá um pouco atrás, aí, antes do golpe, desde 2014, na verdade. 2014, 2015, né, que eles estavam insuflando. É daí que vem, né?
toda essa política direitista. E isso aí está colocado hoje aí, né? Essa mesma situação. Isso significa o seguinte, e agora então, veja, vamos ter claro, é abertamente a favor do golpe de Estado. O Bolsonaro tem falado isso sistematicamente. Pouco tempo atrás aí o Clube Militar também se pronunciou quando o Lula teve a anulação do seu processo lá, né, do julgamento pela vara lá do Paraná. O Ministério Público também se pronunciou a favor do golpe de Estado, né, que a coisa ia ficar feia, né, era inadmissível. Nós temos aí o vice-presidente, o Mourão, que é o articulista, né, das aproximações sucessivas, né, que quem não lembra dos discursos dele ainda antes do golpe de Estado, com relação às táticas militares na política, né? Nós temos aí recentemente a volta das GLOs, né, dos treinamentos nas cidades aí, né? Quer dizer, nós temos vários indícios que apontam aí, né, que a extrema-direita está se organizando. Não dá para a esquerda ficar em casa, né, esperando e acreditar supostamente nos democratas, naqueles mesmos que deram o golpe de 16 e que vão salvar a pátria agora de uma possível intervenção militar, como eles querem, né? Obviamente que isso aí envolve toda uma questão política, né? Não é um problema simplesmente de vontade de dar o golpe, mas a própria situação política do país, aí, a crise como está de conjunto, vamos dizer assim, o desmanche aí da direita, as crises, isso aí, obviamente, pode colocar, se ao mesmo tempo uma grande abre para a esquerda, uma perspectiva efetiva de intervir na crise política, né, no meio dessa crise da direita, isso aí não vai ser uma crise por tempo indefinido. Em algum momento, e esses setores que defendem o golpe é um setor importante, porque, inclusive, nós temos um segmento muito expressivo disso aí dentro das Forças Armadas, né? Então, eles vão se reorganizar de alguma maneira. Então, nós temos que estar aí, temos que nos antecipar, temos que estar lutando aí contra o golpe de Estado de ontem e contra o golpe de Estado de hoje. Acho que essa é a tarefa fundamental. Exatamente, Renan. E aos demais companheiros de outras cidades, né, do interior do país, que de repente não teve nenhum movimento maior organizado, é importante também você levantar alguma bandeira, um cartaz, entre em contato conosco que a gente envia, se manifestando contra a ditadura e contra o avanço do golpe de Estado no Brasil, né? Como o companheiro citou aí, eles estão se organizando. Bom, é isso, deu nosso horário aqui. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Compartilhem nosso vídeo, fiquem aí no link 24 horas da COTV. Agora, em seguida, tem um programa com o companheiro Eduardo Vasco aí, um convidado. Não compre jornais, minta você mesmo, que comenta aí as barbaridades da imprensa golpista monopolista. Muito bom, um programa único aí no noticiário brasileiro, certo? E é isso. Obrigado, companheiro Renan.